Sabe quando você sai na rua num dia que está extremamente ensolarado e você começa a sentir a sensação de que seu corpo está pesando, como se a luz estivesse fazendo um peso em cima de você? Bom, será que isso é o seu cansaço físico só, ou será que a luz realmente tem peso? Vamos conversar um bocadinho? Bom, para investigar isso, primeiro nós temos que nos perguntar o que é peso. Porque nós estamos acostumados a pensar que se você entrar numa farmácia e subir numa balança, você vai estar se pesando, você vai estar medindo o seu peso. O que, em partes, você pode até considerar que dá pra gente dizer que é verdade, mas o mais correto é que a balança está medindo a sua massa. Por quê? Porque peso e massa são coisas diferentes. O que a balança mede é a força que você faz em cima dela, e ela usa um cálculo dessa força para descobrir qual que é a sua massa. E a sua massa, no caso de uma pessoa, ela se refere, como a gente já ouviu muitas vezes a ideia de quantidade de matéria, ela do ponto de vista da física é uma definição um pouco diferente. E a massa ela é uma propriedade que vai ser diretamente do corpo. A sua massa vai ser a mesma massa aqui, ou na Lua, ou em Júpiter. Enfim, Júpiter você vai derreter, mas a sua massa ela é uma propriedade do corpo em si, porque a massa é uma medida de inércia. Uma outra coisa é o peso. O peso ele é uma propriedade de uma interação. Ele vai depender de onde você se encontra, qual situação você se encontra, se você tem alguma coisa sobre você ou não. Então, por exemplo, a sua massa, se você quiser aumentar, você pode comer, você vai estar aumentando a sua massa, porque é uma propriedade sua. Agora, se você quiser aumentar o seu peso, basta você colocar uma blusa de frio, você colocar uma calça, porque o seu peso ele vai depender do sistema, ele não é uma propriedade sua, ele é uma força externa. Então, pensando dessa forma, por exemplo, o seu peso aqui na Terra, ele é um peso, ele é um valor que depende da sua massa. Agora, o seu peso na Lua, ele também é um valor que depende da sua massa, mas ele vai ser um valor diferente. Por quê? Porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da Lua. Então, o seu peso aqui na Terra, ele vai ser bem menor do que o seu peso na Lua. Por isso que filmagem de astronauta, você vê os astronautas andando de um lado para o outro e o pulo deles parece que eles estão flutuando. E na verdade, muita gente às vezes interpreta isso como se você pular muito forte você voa. Mas não é que lá não tenha gravidade. Lá também tem gravidade, mas o seu peso é menor. Então você consegue pular mais alto. Tendo isso em mente, então, o que nós podemos ver sobre a massa? A massa ela vai medir para a gente quanto que é difícil você mudar o movimento de alguma coisa. É a massa inercial. Nós temos a massa gravitacional, que vai determinar esse peso, mas a gente tem essa massa inercial que é isso. Por exemplo, um caminhão é muito mais difícil eu mudar o movimento dele do que, por exemplo, uma bolinha de papel. Por quê? Porque a bolinha de papel tem uma massa muito menor do que um caminhão. Então a massa ela é essa medida, a medida da inércia. Quão difícil é eu pegar essa bolinha que está em repouso e colocar ela em movimento? Ou quão difícil é eu pegar um caminhão que já está se movimentando e fazer esse movimento, ele desacelerar um pouquinho ou acelerar um pouquinho mais, certo? A massa vai dizer isso pra gente. E o peso, ele vai depender dessa massa. Embora sejam coisas diferentes, para você calcular peso, você precisa também que calcular massa. Então, pensando desse ponto de vista, a gente vê um problema. A luz, ela é o que nós chamamos aí do ponto de vista da física, são fótons, são partículas que não têm massa. São partículas se propagando na velocidade da luz, que no caso é a velocidade da causalidade, a velocidade mais rápida possível no espaço-tempo. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso, na série de relatividade. E a luz viaja nisso, mas a luz não tem massa. Então, logo, se a luz não tem massa, ela também não tem peso, certo? Não, calma, nunca é simples assim nesse quadro aqui do Papo de Físico. Nós podemos mudar um pouco essa pergunta para pensar no seguinte. Será que, se você tiver uma balança, ou um corpo qualquer estiver numa balança, ou num dinamômetro, no caso, que é quem mede o peso, será que a luz, ao incidir, pode aumentar o seu peso? Assim como, por exemplo, se eu colocar uma outra blusa aqui em cima, eu vou ficar um pouquinho mais pesado? Será que com a luz acesa eu também fico mais pesado do que se eu tivesse com a luz apagada? Bom, aí é uma outra pergunta. Para a gente falar disso, primeiro vou pedir para vocês conferirem o catarse.me/primatafalante, a nova plataforma de apoio do canal aqui. Quem apoia no Padrim, no Patreon, continue lá, não precisa sair, não tá fechando. É só porque agora eu tô colocando as metas de vídeos mais complicados aí do canal nesta página, catarse.me/
Primata Falante. Ok, dito isso, vamos agora para o próximo ponto. Bom, então será que a luz pode causar esse aumento de peso, assim como uma blusa, assim como eu colocar outra coisa que tem massa? Em teoria, tecnicamente, sim. Por quê? Porque embora a luz, os fótons não tenham massa, existe uma relação que nós sabemos aí pela relatividade, que você pode ver na série de vídeos do canal aqui sobre isso, que mostra para nós que existe uma relação entre massa e energia, que foi a grande revolução aí que Einstein, em conjunto com vários outros cientistas da época, trouxeram para a física, né? Que foi mostrar justamente que quando você tem fóton interagindo com massa e outras partículas aí, existe troca de momento. E o que isso significa? Momento, assim como, por exemplo, a bolinha, quando eu faço isso aqui, ó, ela vai trocar momento com a minha mão. Ou com a parede, porque a minha mira é muito ruim. Mas acontece uma troca de momento, assim como uma bolinha de sinuca que bate na outra. Da mesma forma, pela relatividade, nós vemos que o fóton interagindo aí com corpos massivos, também acontece essa troca de momento. Então, quando a luz bate em você, uma parte, acontece interações aí que você vai, uma parte absorver, outra parte vai refletir, mas acontece sim uma troca de momento. Então, em teoria, sim, a luz nesse caso, perguntando desse ponto de vista, poderia sim ser considerado que ela causa um peso, que ela tem um peso, que ela aumenta o seu peso caso a luz esteja acesa. Só que calma, antes de você sair falando para todo mundo que a luz tem peso, que você viu aqui no Primata Falante, existe um ponto que esse valor é muito, muito, muito pequeno. Então, se você pensar do ponto de vista de uma pessoa, realmente a luz não tem peso. Por quê? Porque você vai encontrar um número lá matematicamente que é tão pequeno que ele pode até ter um significado matemático nessa escala, mas se você for para a física, para o ponto de vista externo das contas, não vai ter realmente uma correspondência física. Agora, a gente pode resolver isso, já que é um problema de escala, a gente pensar numa escala maior. Será que uma cidade que tem uma superfície muito grande, quando está de dia, ela fica alguns newtons mais pesado? A unidade de peso é newton, que depende da massa, que é quilo. Então, para ficar mais fácil da gente imaginar aqui, vou falar em quilos como medida da massa aí. Será então que durante o dia uma cidade pode ficar um pouco mais pesada do que de noite? Sim, existem até cálculos aí, acho que o que eu vi é sobre Manhattan. É difícil ter esse tipo de cálculo para outras cidades, mas uma cidade com uma superfície bem grande onde a luz possa incidir, ao longo do dia ela vai ter alguns quilos a mais, quilos para ficar mais fácil de interpretar, mas ela vai ficar alguns quilinhos mais pesadas do que de noite, tá? Isso considerando uma cidade. Então, em resumo desse vídeo inteiro, sim, a luz pode fazer algum corpo ou fazer você ficar um pouquinho mais pesado. O valor aí de quanto vai ser esse peso, o que vai mudar, vai depender do sistema, vai depender das massas envolvidas, por exemplo, se você está na Terra, se você está na Lua, se você está num cometa, tudo isso vai influenciar, e também da superfície que você tem aí para a luz incidir e acontecer essa troca de momento. Porém, não tem um significado físico do ponto de vista numa escala pequena, porque se eu faço o cálculo, por exemplo, comigo em cima de uma balança e eu acendo a luz, o valor que eu vou encontrar ele é tão pequeno que ele começa a chegar na escala da mecânica quântica. E quem está acompanhando a série de vídeos do canal aqui de mecânica quântica já sabe que uma vez que chega lá, esses cálculos precisam ser reajustados e a gente tem vários fenômenos que aparecem que não estavam sendo considerados antes. Então, não dá para dizer que nesse momento sim o seu peso está aumentando, porque o valor é insignificante do ponto de vista da física, ok? Então a resposta é essa. Como sempre, a resposta não é simples, a resposta sempre é complicada aqui no Papo de Físico. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aqui de se inscrever aqui no canal, curtir, etc, coisinhas que os youtubers pedem, que eu já não sei, eu já virei tiozão de YouTube, porque eu não faço ideia do que você tem que ativar agora, sininho, me segue aí, nos lugares. Mas um jeito seguro de você saber dos meus vídeos é você me apoiar aí pelas diversas plataformas, e agora em especial pelo catarse.me/Primata Falante, que é a plataforma de apoio recorrente aqui do canal. Nós temos lá a meta, gente, que a primeira meta lá é fazer o próximo vídeo sobre viagem no tempo, que eu fiz a campanha, como não atingi o valor, eu coloquei uma meta lá no Catarse bem menor, é só você ir lá apoiar para esse vídeo sair. Eu coloquei lá também a meta do próximo vídeo da série de mecânica quântica, e eu coloquei lá a meta última, a ultimate meta, que é dos sonhos. Eu acho muito difícil, vamos ver se um dia, quem sabe, mas eu acho muito difícil de chegar, que é a meta de eu desativar anúncios do YouTube aqui de todos os vídeos. Chegando naquele valor lá mensalmente, eu posso chegar e falar, ok YouTube, não quero anúncios,
fique com seu dinheiro, deixe meus inscritos verem os vídeos aqui sem ter que parar 5 vezes para anúncio, como provavelmente aconteceu nesse vídeo aqui. Mas então, muito obrigado quem já me apoia por lá. Aos poucos eu estou organizando aí questão de recompensa e tudo mais. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.